Boa noite. Boa noite. Ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, diz que não teve intenção de enganar Dilma em Pasadena. Deputado petista André Vargas, suspeito de ligação com doleiro, renuncia à vice-presidência na Câmara. Corregedoria investiga PMs em caso de vídeo que mostra feridos agonizando. Documento da Prefeitura afirma que a Sabesp já adotou racionamento de água na capital durante a noite. Naufrágio na Coreia do Sul deixa quase 300 pessoas desaparecidas, já 4 mortos confirmados. E em São Paulo, atletas paraolímpicos conhecem futuro centro de treinamento que será referência no Brasil. O quinto ato contra a Copa do Mundo ontem à noite terminou com agências bancárias depredadas e 54 detidos. 4 deles permanecem presos e a polícia acredita que desta vez deverão continuar encarcerados, pois a conduta de cada um foi individualizada. O ato contra a Copa do Mundo já estava no fim, mas um grupo de mascarados começou a quebrar agências bancárias na Avenida Vital Brasil, no Butantã. A polícia militar chegou e muitos correram para dentro da estação de metrô da linha amarela. 54 foram detidos ali mesmo, dentro da estação. Todos foram levados para o DEIC, a delegacia que investiga o crime organizado e que desde outubro tem um inquérito sobre a atuação dos Black Blocs em manifestações. A maioria foi liberada ontem mesmo, mas 4 vão permanecer presos. 2 menores foram conduzidos para a Fundação Casa e os 2 maiores de idade para o Centro de Detenção Provisória do Belém, acusados de associação criminosa, dano qualificado e corrupção de menores. Desta vez, a polícia acredita que eles vão permanecer presos, porque a conduta de cada um foi individualizada no ato. E como nós havíamos combinado com a Polícia Militar, o que nós pedimos para eles foi que individualizassem a conduta. Que não adiantava trazer 20 caras aqui e falar, olha, um quebrou uma lâmpada e a gente não saber quem era. Então, eles conseguiram dizer para mim direitinho, ó, aquele cara quebrou isso, aquele cara quebrou aquilo. O inquérito sobre a atuação de grupos violentos em manifestações já tem 10 volumes, 2.000 páginas. Mais de 200 pessoas foram ouvidas e a polícia diz que pode identificar lideranças. Nas manifestações, o grupo também muda a maneira de atuação para dificultar a investigação. Essas pessoas que nós estamos identificando e estamos intimando para prestarem esclarecimentos no departamento, eles já constataram esse tipo de situação. O que eles fazem? Eles vão para a retaguarda e colocam pessoas novatas no fronte. Por quê? Porque eu estou lá toda hora, que nem nós aqui, nós convivemos, ok? Daqui a pouco um conhece o outro pelo nome, é natural da convivência humana. E eles, sabedores disso, o que eles fazem? Eles começam a se infiltrar e vão mais para trás. Se vocês repararem também, podem observar que eles já estão começando a vir trajados de forma diferenciada. Pode ver que a roupa não é mais preta como era outrora, como já foi outrora. Já é eles estão mascarando essa situação para não... Ah, não, olha como eu estou vestido, o que eu tenho a ver? Eu não sou Black Bloc, entendeu? Mas a gente sabe que eles estão lá com esse propósito, tumultuar, causar problema, transtornos da sociedade. A Corregedoria da Polícia Militar investiga policiais suspeitos de gravar um vídeo em que supostos bandidos aparecem agonizando. O vídeo foi divulgado na página Polícia do Estado de São Paulo no Facebook, que não é a página oficial da corporação. 12 policiais foram ouvidos pela Corregedoria nesta manhã. É possível ver um calçado que se assemelha a um coturno e uma calça cinza que pode ser do uniforme da polícia. As 3 vítimas no chão teriam sido atingidas após troca de tiros depois de um assalto no Itaim Paulista, zona leste da capital. Um dos feridos não resistiu aos ferimentos e morreu. Vai ficar famoso lá, morrendo aqui. Vai demorar aí pra morrer? O comandante da PM, Coronel Benedito Roberto Meira, disse que se ficar comprovada a participação de policiais no caso, eles poderão ser advertidos e até expulsos. O coronel disse que será aberta uma sindicância para se chegar ao autor do vídeo através do IP da máquina usada na postagem. A Secretaria de Segurança Pública reiterou que não compactua com o desvio de conduta de seus policiais.
Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, ladrões invadiram a casa de Márcio Mendes, líder do trio Los Angeles, banda de sucesso nos anos 80. 3 bandidos foram mortos pela polícia. 5 criminosos entraram ontem à noite na residência do cantor Márcio Mendes após renderem 2 homens que faziam a manutenção do portão. A quadrilha manteve 6 pessoas reféns, entre familiares e funcionários. Márcio foi espancado e amordaçado. Os bandidos reviraram a casa atrás de dinheiro e joias, mas uma irmã do cantor, que estava em um quarto e não foi percebida pelo bando, conseguiu chamar a polícia. Quando os PMs chegaram, houve troca de tiros e 3 ladrões morreram. Um deles era filho de policial. Os outros 2 criminosos conseguiram fugir. Na luta contra a violência doméstica, mulheres de uma comunidade de Campinas, no interior de São Paulo, criaram regras próprias para punir os companheiros. Proibindo o sexo, a cerveja e o bilhar para o marido que bate na esposa, elas conseguiram reduzir o número de ocorrências no local. A comunidade no interior de São Paulo é simples. Seria um lugar como tantos outros, com casos de violência doméstica aos montes. Em fevereiro deste ano, só no estado, foram mais de 4.400 lesões corporais intencionais contra mulheres. Isso porque pesquisas mostram que apenas 1 em cada 3 agredidas faz a denúncia formal. Só que aqui é diferente. Por uma dessas ironias do destino, a comunidade chama-se Menino Chorão e tem como líder Maria do Carmo, mais conhecida como Carmen. Passei 13 anos com um marido violento. Esse marido violento que eu tive, eu sofri muito na mão dele, apanhava na cara, levava chute, de tudo, eu apanhava sem saber por que estava apanhando. Ameaçada de morte, sem o apoio da família, ela saiu de Fortaleza e veio para Campinas. Encontrou na vizinhança o mesmo drama que vivia. Todo fim de semana, as mulheres apanhando do marido, a gente se acordava de noite com briga, com confusão, ninguém dormia. Até um dia que ela se deu conta de que a falta de sexo poderia ser mais forte que as agressões físicas ou verbais dos maridos. Vamos fazer greve de sexo, eles sabem que não pode, que é sério, que a estrupo é muito sério, então vamos usar isso contra eles, para ver se dá certo. Aí começamos. A ideia da Carmen foi além da greve de sexo. O homem que precisa ser disciplinado aqui na comunidade fica também 15 dias sem poder jogar bilhar com os amigos e tomar cerveja aqui no bar. Essa filosofia já tem 2 anos e trouxe diversos resultados positivos. Mas tem um segredo em especial: a união dessas mulheres. Todas as 200 famílias participam. No início, os homens não gostaram, mas hoje a história é outra. E se ela fizer greve de sexo, aí nós temos que concordar, né? Porque senão o bicho pega. Já foi disciplinado? Já. Até o companheiro de Carmen, o Michel, passou pela reprimenda. Já foi punido alguma vez? Já. E como foi? Foi bom não. Quem insiste pode acabar expulso, já foram 4, ou até apanhar. São as leis da comunidade. Já teve homem que apanhou de 10 mulheres juntos. Mas porque não só a mulher bateu nele, que ele enfrentou todas nós. Embriagado, né? Veio pra cima, aí se a gente tenta conversar, resolver sem pancadaria, sem violência. Mas se a gente vê que na conversa não resolveu, é o jeito de usar a força física. Carmen não gosta de exaltar a violência e diz que orgulho mesmo tem do resultado que a comunidade conquistou. Em Menino Chorão, não tem mais choro nos fins de semana. Hoje você não sabe mais o que é briga na comunidade. Parece que está todo mundo em lua de mel. Porque tem, eu acho que mais de 7 meses que ninguém sabe o que é briga nesse lugar. Naufrágio na Coreia do Sul deixa cerca de 300 desaparecidos e 4 mortos. A balsa, que tinha 459 pessoas a bordo, afundou a cerca de 20 quilômetros da ilha de Byung-pong, na Coreia do Sul. Parte dos passageiros foi resgatada em uma operação que envolveu helicópteros e navios militares. A balsa, com capacidade para 900 pessoas, transportava estudantes que estavam viajando rumo a um dos principais pontos turísticos do país, conhecido como o Havaí sul-coreano. Segundo informações, a embarcação teria se inclinado após raspar o casco no fundo do mar. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas alguns sobreviventes afirmaram que a balsa parou do nada como se tivesse encalhado.
Um documento da Prefeitura de São Paulo admite que a Sabesp reduziu a pressão em até 75% no fornecimento de água em alguns bairros de São Paulo. A Sabesp nega que esteja aplicando rodízio ou racionamento de água na cidade. O documento é assinado pelo secretário de Governo Municipal, Francisco Macena, e foi obtido pelo jornal O Estado de São Paulo. O relatório diz que a água chega sem força para atingir alturas superiores a 10 metros entre meia-noite e 5 da manhã. A Sabesp diz que as medidas nesses bairros são pontuais devido à utilização dos sistemas Guarapiranga e Alto Tietê para abastecer áreas atendidas originalmente pelo sistema Cantareira, que vem registrando recordes de baixa nos últimos meses. Ainda de acordo com a companhia, os problemas pontuais devem continuar enquanto o Cantareira operar abaixo da capacidade. Nesta quarta-feira, o nível subiu levemente e agora está em 12,3%. O paulistano teve mais um dia típico de outono. Hoje esquentou um pouco mais em relação a ontem, que foi o dia mais frio do ano até agora, mas não chegou a fazer calor. A máxima ficou em torno dos 24 graus. Agora à noite, as temperaturas voltaram a cair e faz friozinho nesse momento. Será que amanhã esquenta mais? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. As temperaturas sobem um pouco mais em relação a hoje em todo o centro-sul do país, mas a quinta-feira ainda será bem fresquinha. A chuva amanhã se concentra principalmente na metade norte do país. Como dá para ver no mapa, os maiores volumes devem ser registrados nessa área escura, que vai do Amazonas, passando pelo Pará, Maranhão, até o estado do Ceará. No sul do Brasil, uma nova frente fria provoca chuvas isoladas, com exceção da fronteira com o Uruguai, onde o tempo fica firme. Chove também no Rio de Janeiro, onde faz calor de 29 graus, e em Belo Horizonte, onde a máxima vai aos 27. Para os curitibanos, previsão de friozinho. Os termômetros não passam da marca dos 22 graus. Já para os paulistas, a instabilidade diminui nesta quinta-feira e o sol volta a aparecer na maior parte do dia. No centro-oeste e norte do estado, o dia segue ensolarado e sem possibilidade de chuva. A máxima vai aos 31 graus em Araçatuba e aos 32 em Votuporanga. Faz calor também na região de Araraquara, onde os termômetros ficam perto da marca dos 30 graus. Aqui na faixa leste, incluindo o litoral e a capital, o dia ainda amanhece com nuvens, mas o sol aparece mais em relação a hoje e esquenta um pouquinho. Em Campinas, a máxima vai aos 28 graus e a chuva deve ser isolada, fraca e ocorre mais a partir do meio da tarde. Amanhã na capital, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Na sexta, feriado, faz calor de 29 e o tempo fica aberto. Já no sábado, a máxima vai aos 30 graus, mas o tempo começa a virar a partir da noite e o domingo de Páscoa promete ser chuvoso. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O edifício Gazeta, sede da Fundação Casper Libero, tem agora o primeiro terraço sustentável da Avenida Paulista, na zona central da cidade. Dezenas de árvores nativas da capital paulista foram plantadas numa área de 700 metros quadrados. Árvores como o jacarandá e a embaúba dividem o espaço com o araçá do campo e a língua de tucano, espécies em extinção. O projeto paisagístico traz uma tecnologia japonesa inovadora e premiada pela ONU, que não utiliza caixas e plásticos. O telhado verde vai ajudar na redução do calor e do barulho, além de melhorar a umidade do ar. O local será transformado numa verdadeira praça suspensa. A preocupação era justamente sair da base normal de apenas um jardim, e sim trazer a sustentabilidade, resgatar todo um histórico de São Paulo para dentro da nossa casa, entendeu? E isso é muito importante, inclusive para todos os nossos vizinhos, que têm nos agradecido muito por esse espaço. Deputado André Vargas oficializa a renúncia ao cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados. A decisão de abrir mão do posto foi anunciada na quarta-feira da semana passada, mas ainda faltava a formalização em carta junto à Secretaria-Geral da Mesa. Vargas está licenciado do cargo e ainda há dúvidas se ele vai renunciar ao mandato. O petista é investigado pelo Conselho de Ética por quebra de decoro. Vargas se afastou após a publicação de denúncias de envolvimento dele com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro.
Operação Lava Jato, Polícia Federal conclui inquérito que investiga esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. No relatório foram indiciadas 46 pessoas, entre elas o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Ambos foram presos no mês passado, juntamente com outras 13 pessoas, 2 seguem foragidas. De acordo com as investigações, o grupo movimentou cerca de 10 bilhões de reais. Parte da fraude, segundo as investigações, envolvia prestadoras de serviço que tinham contrato com a Petrobras. Estes fornecedores fechavam negócio com a estatal e depois repassavam dinheiro às empresas criadas pelo doleiro Alberto Youssef. Agora, caberá ao Ministério Público decidir se oferece denúncia contra os acusados. Ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, fala na Câmara dos Deputados. Ele nega a intenção de enganar a presidente Dilma Rousseff no caso da compra da refinaria de Pasadena. Nestor Cerveró foi o responsável pelo resumo executivo que instruiu a compra da refinaria no Texas, Estados Unidos. Dilma era presidente do Conselho da Petrobras na época da transação, em 2006. Ela afirmou recentemente que o resumo executivo era técnica e juridicamente falho, porque omitia 2 cláusulas que, se conhecidas, seguramente não seriam aprovadas. Cerveró disse aos deputados que não teve a intenção de enganar Dilma e que as cláusulas omitidas não eram importantes. Não houve nenhuma intenção de enganar ninguém, né? Isso acho que fica claramente demonstrado. Então, quer dizer, não há nenhum sentido de enganar a ninguém. Cerveró afirmou desconhecer quando o Conselho teve acesso ao resumo executivo. Segundo ele, foi equivocada a afirmação feita por seu advogado de que o Conselho recebeu o documento com 15 dias de antecedência. O ex-diretor rebateu a declaração da presidente da Petrobras, Graça Foster, que ontem no Senado disse que a compra da refinaria tinha sido um mau negócio. Não foi o melhor projeto do mundo, isso evidentemente não foi. Mas daí a dizer que foi uma operação malfadada. Nós temos hoje um ativo que produz 100 mil, e que vai ficar com a Petrobras, a exemplo das refinarias que nós temos. Então, meu amor, não é justo, e aí desculpem a emoção, mas não é justo classificar esta operação como malfadada e como causadora de grande prejuízo à Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A Petrobras está sendo investigada pela Polícia Federal, Tribunal de Contas, pela CGU e Ministério Público. Se o Congresso aprovar, será investigada também em CPI. CPI é da democracia. Faça-se. Que problemas a CPI traz para governo, oposição e para a própria investigação? Nenhum governo quer CPI contra. Num gigante como a Petrobras, com negócios de bilhões, não há como não encontrar alguma negociação suspeita ou negociata. Por que o governo não quer, ou quer ao mesmo tempo, investigar trens e metrô do PSDB em São Paulo e ainda o porto de Suape, no Pernambuco, de Eduardo Campos? O governo não quer CPI porque sabe que sempre há, ao menos algum mal feito. E por saber que a CPI será palanque midiático para a oposição até a eleição. No chamado mensalão do PT, manchetes e transmissão ao vivo por meses. No chamado mensalão do PSDB, o que há? Silêncio. Dilma não quer CPI, assim como Alckmin não quer CPI. O caso metrô e trens de $500 milhão se arrasta há 10 anos. E o PSDB teve e tem maioria na Assembleia. Se fuçarem Suape ou qualquer grande obra do Brasil, encontrarão alguma maracutaia. Mas notem, quando se chega aos corruptores, o assunto morre ou dorme na justiça. CPI dos precatórios acabou ao bater num enorme banco. Castelo de Areia morreu na praia. Satyagraha assombrou o Brasil grande e foi anestesiada no Supremo. Delta Cachoeira, todos sabiam sobre todos. Ninguém pagou nada. Só o senador Demóstenes, Arauto e Vestal da oposição. Como terminou o escândalo dos anos PC-Collor? Mais de 400 empresas e 110 empresários indiciados. Tudo prescreveu. Só PC Farias foi preso e por sonegação. O que vimos nas sessões que ouviram Graça Foster, presidenta da Petrobras, e o ex-diretor Nestor Cerveró.
com raras exceções, parlamentares despreparados e lendo perguntas feitas por assessores. Só. À parte exceções, um palco para atuações histriônicas com veemência proporcional ao desconhecimento sobre o assunto. Veemência que não resiste à biografia de vários dos veementes. CPI é instrumento da democracia e deve ser feita, mas antes talvez seja útil uma varredura na justiça, com uma pergunta sobre os integrantes da CPI. O parlamentar responde a processos e por quais motivos? Assim se evitaria mais uma farsa. Em alguns casos é até mais simples, basta ir ao Google e dar 2 cliques no nome do parlamentar. Para alguns basta um toque. O amigo, a amiga que fizer essa experiência não se surpreenderá. Boa noite. Justiça abre processo criminal contra 9 executivos e ex-dirigentes de empresas acusadas de formação de cartel em licitações de programa de manutenção e reforma de trens da CPTM. Com isso, a Justiça concluiu a primeira etapa de decisões do caso do cartel de trens. Ao todo, 23 dos 30 acusados pelo Ministério Público passaram à condição de réus. Segundo a promotoria, as empresas combinaram os resultados da disputa pelos lotes das licitações do programa de manutenção e reforma ocorridas entre 2004 e 2005. Além dos processos já em andamento sobre formação de cartel e fraude à licitação, promotores ainda conduzem investigações sobre crimes de corrupção, improbidade administrativa e danos aos cofres públicos, que podem resultar em novas denúncias à Justiça. Justiça do Distrito Federal aceita a denúncia do Ministério Público contra 19 envolvidos no suposto esquema de corrupção que ficou conhecido como Mensalão do DEM. Entre os denunciados estão o ex-governador José Roberto Arruda, o ex-vice-governador Paulo Otávio e o ex-secretário de Relações Institucionais e delator do caso, Durval Barbosa. O caso veio à tona em 2009. O Ministério Público pede ainda ressarcimento de 739 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Todos os envolvidos negam participação no caso. Greve de policiais militares em Salvador é marcada por saques e arrastões. O medo e a insegurança mudaram a rotina dos moradores da capital baiana. Quem concorda com a mobilização? A Polícia Militar da Bahia paralisou as atividades por tempo indeterminado na noite de ontem. A decisão ocorreu após a rejeição da proposta do plano de modernização feito pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Por causa da greve, as aulas foram suspensas, lojas foram saqueadas e arrombadas, além de ônibus que deixaram de circular. Segundo testemunhas, houve uma série de saques durante a madrugada. A Força Nacional foi acionada. Em 2012, outra greve de policiais causou uma onda semelhante de violência. Na época, a paralisação durou 12 dias e a Assembleia Legislativa chegou a ser invadida. Além da PM, os policiais civis também cruzaram os braços. Apenas 30% do efetivo está trabalhando, segundo a categoria. Presidente Dilma Rousseff promete segurança pesada e afirma que violência não irá afetar a Copa. A presidente fez o comentário logo depois de se referir a investimentos relacionados à Copa do Mundo na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Não há a menor hipótese do governo federal pactuar com qualquer tipo de violência. Nós não deixaremos, em hipótese alguma, a Copa ser contaminada. Segundo a presidente, as obras em aeroportos e na área de mobilidade urbana não são somente para a Copa e exigem também um aperfeiçoamento imenso em segurança pública. Atletas conheceram hoje o local onde está sendo construído o futuro centro de treinamento paralímpico na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, que será referência no Brasil. Eles já conseguiram destaque no esporte paraolímpico. André Brasil, natação paralímpica, classe S10, 2 Paralimpíadas, 10 medalhas. Eu sou o Daniel Dias, atleta paralímpico da natação.
E foram 2 Paralimpíadas e eu tenho 15 medalhas. Daniel Dias e André Brasil saíram das piscinas para conhecer o Centro Paraolímpico que está sendo construído na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Uma cerimônia foi realizada para reunir o time que representa o estado de São Paulo em competições que envolvem atletas com algum tipo de deficiência física e para apresentar o espaço das futuras instalações. Isso sempre foi um sonho para nós atletas Pô, não ficou só no papel, a gente pode dizer. Está se concretizando, isso está saindo. É uma abertura grande para lapidação e criação de novos talentos, a formação de novos atletas, possíveis medalhas. As obras começaram há 4 meses e ainda estão no alicerce das futuras estruturas, em uma área de 94 mil metros quadrados. Aqui você vai ter um centro de treinamento para 15 modalidades paralímpicas, também um centro de ciência esportiva, medicina esportiva, uma parte de hotelaria, acomodação, alimentação para os atletas que vão residir aqui. Alguns atletas vão residir, outros vão passar fases de treinamento aqui. Ao todo, o governo do estado de São Paulo vai investir cerca de 410 milhões de reais em obras e cessão da área. Já o Ministério do Esporte vai injetar 145 milhões em obras e 20 milhões para aquisição de equipamentos. Neste local existia uma unidade da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM. O local foi desativado em 99 para dar espaço agora a um centro de treinamento paraolímpico. As obras devem durar até abril do ano que vem, segundo os engenheiros. Atualmente, 550 funcionários trabalham nas obras. Daqui a alguns meses, esse número vai chegar a 1.200 para dar conta da demanda e do cronograma. Quando estiver em pleno funcionamento, o local deve receber 240 atletas simultaneamente para treinamentos de alto rendimento. Ele traz medalhas para o país e isso tem a ver com a inclusão social. É o olhar de todos os continentes nessa questão da inclusão com qualidade e do respeito aos direitos humanos. E agora mais notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Santos joga hoje pela Copa do Brasil contra o Misto do Mato Grosso. Em casa, o time precisa da vitória para seguir no torneio, né, Celso? Pois é, Gabriel, no primeiro jogo em Cuiabá, houve empate em 0-0 e um novo empate hoje com gols classifica o time mato-grossense. A vitória do Santos hoje não é só importante para a classificação, como também para acabar com a ressaca que ficou com a perda do título paulista para o Modesto Ituano. O título paulista escapou por entre os dedos e 3 dias depois do desastre, o bombeiro apareceu. Eu vim porque, assim, é um momento até de poupar os meus atletas, né, deixar eles se recuperarem, porque todo mundo sente, cara, é normal. A opinião pública e nossa também é que a gente era o favorito para ganhar um campeonato pelo que a gente apresentou, pela brilhante competição que o time fez. Zinho defendeu os jogadores, mas o baque ainda é grande. É um grupo muito honesto aí, tem jogadores aí de maioria, todos, de índole muito boa, que sente, cara, queria ser campeão. Né? Os caras estão tristes, é normal. Então, o único jeito é esquecer o domingo e recomeçar hoje à noite contra o Misto pela Copa do Brasil. Eu tenho que usar já o jogo do Misto, com todo o respeito, mas que o meu time jogue bem e ganhe. E passe de fase. Vamos treinar para iniciar bem o Brasileirão. Uma vitória simples é o suficiente para o Peixe passar de fase. E no final de semana, a equipe inicia o Brasileiro contra o Sport na Vila. Confederação Brasileira de Futebol elegeu hoje um novo presidente. Trata-se de Marco Polo Del Nero, homem forte da Federação Paulista de Futebol. Candidato único nas eleições, Del Nero teve 44 votos a favor, 2 brancos, 1 abstenção e assume a CBF em abril de 2015 para um mandato de 4 anos. José Maria Marim, atual presidente, vai deixar o comando da entidade para assumir uma das 5 vice-presidências regionais. Celso, já sabíamos que o Marco Polo seria eleito. Agora, muda alguma coisa com a saída do Marinho e a chegada do Marco Polo na Confederação? Em princípio, não. Seria uma grande surpresa. É claro que tem as reivindicações do movimento do Bom Senso, FC. Não sei se a CBF com o Del Nero estaria predisposta a ouvir e mudar alguma coisa no calendário. O calendário precisa ser modificado. Uma adequação ao futebol europeu, por exemplo, seria um sinal de modernidade. Respeito à data FIFA, mas pelo que nós vimos no Campeonato Paulista nos últimos anos e o Del Nero, o homem forte do Campeonato Paulista, não dá para esperar muita coisa não. O Campeonato Paulista, veja o regulamento, um caos, jogos que não levavam nada a lugar nenhum.
Mais do mesmo, infelizmente. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aponta superfaturamento nas obras de reforma do estádio do Maracanã. De acordo com o relatório técnico do tribunal, as obras foram superfaturadas em 67 milhões e 300 mil reais. E por conta disso, solicitou que esse valor não seja pago pelo governo ao consórcio Maracanã, formado pelas construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Essas responsáveis pela reforma. Ainda segundo o relatório, há vários tipos de irregularidades, como pagamentos indevidos a serviços prestados e problemas de acabamento no estádio. Na licitação para a reforma, o consórcio havia orçado a Arena em 705 milhões de reais. Entretanto, o Maracanã acabou custando aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. O relatório técnico ainda será analisado e julgado pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado. Agora sim, o futebol. Real Madrid vence o Barcelona e fica com o título da Copa do Rei da Espanha. Parece que essa crise do Barcelona não tem fim, Gabriel. Hoje perdeu por 2-1. O Bale acabou marcando o último gol do Real Madrid. O Barcelona começou perdendo o jogo, empatou com o Bartra. E aí, aos 39, o Real Madrid garantiu a vitória. Real Madrid campeão e o Barcelona numa crise como não se via há muito tempo. Desde 2004, quando despediu o Van Gaal. Muito torcedor queria o seu time numa crise como o Barcelona com aqueles jogadores, né, Celso? Mas eles não estão querendo esse momento do jeito que está, não. Muito obrigado. Tchau, Valeu, tchau. Um abraço amanhã. Juliana, é com você? O Senado aprovou a medida provisória que determina um teto para as multas aos planos de saúde. A decisão livra os planos de arcarem com cerca de 2 bilhões de reais das infrações aplicadas pela Agência Nacional de Saúde. Atualmente, os planos de saúde recebem uma multa por infração cometida. Os valores variam de 5 mil a 1 milhão de reais. De acordo com o texto aprovado no Senado, para infrações de mesma natureza, só será considerada a multa de maior valor. Se a empresa for autuada de 2 a 50 vezes, só terá de pagar 2 multas. Caso some de 51 a 100 infrações, a operadora terá de arcar com apenas 4 punições. Operadoras com mais de 1.000 infrações só seriam obrigadas a pagar 20 delas. A presidente Dilma Rousseff tem até 15 dias para vetar ou sancionar a lei. O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação divulgou nota de repúdio à aprovação do texto. Na avaliação da entidade, o eventual perdão às dívidas dos planos de saúde legaliza abusos na prestação de assistência à saúde. Prévia do PIB desacelera em fevereiro, segundo o Banco Central. O IBC-BR, Índice de Atividade Econômica, que busca ser uma antecipação do Produto Interno Bruto, registrou alta de 0,24% em fevereiro. Em janeiro, a alta havia sido bem maior, de 2,35%. Para este ano, o mercado financeiro projeta um PIB de 1,65%. Já o governo federal aposta numa alta de 2,5%. No ano passado, a economia brasileira cresceu 2,3%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Existem vários meios de medir como anda a economia. Na maioria, meios complicados e chatinhos de entender. Mas acho que todo mundo ficaria meio espantado e talvez até preocupado se ouvisse que o consumo de cerveja diminuiu no Brasil no ano passado. Diminuiu, segundo o pessoal da empresa Ambev, que falou ao jornal Valor Econômico. Segundo a Ambev, a maior cervejeira do país, o crescimento do consumo da bebida só deve voltar ao ritmo normal da última década apenas em 2 ou 3 anos. Na última década, o consumo de cerveja vinha crescendo em média quase 3% ao ano. No ano passado, caiu 3%. Parece brincadeira, mas os tropeços de um mercado tão popular quanto o de cerveja é mais um indicador de que a economia continua perdendo velocidade de modo lento, gradual e seguramente preocupante. Hoje saiu a estimativa que o Banco Central do Brasil faz para o crescimento da economia. Trata-se do desempenho da atividade econômica em fevereiro. Houve uma desaceleração forte. Ontem foi a vez de a gente saber do resultado do varejo em fevereiro também. Subiu um pouquinho, mas as vendas sobem cada vez mais devagar, como a gente tem dito vários meses aqui no Jornal da Gazeta. As vendas de veículos caíram. O mais preocupante foi a queda nas vendas nos supermercados e das vendas de alimentos e bebidas. Os primeiros números de março não são lá muito melhores. As empresas que acompanham as consultas aos serviços de proteção ao crédito, que indicam o movimento do comércio, dizem que esse movimento anda fraco. A alta da inflação da comida ajuda a derrubar as vendas.
as pessoas passam a comprar alimentos mais baratos ou, quando não dá para evitar a conta mais alta no supermercado ou na feira, as pessoas acabam cortando outras despesas. Esse ritmo de vendas deve piorar muito? Apesar do desânimo do consumidor, os economistas dizem que não vai piorar tanto assim. As melhorias é que vão ficando cada vez menores, até que o consumo cresça bem pouquinho ou quase nada no ano que vem, que vai ser um ano de conserto na economia, vença quem vencer a eleição. E conserto significa deixar o carro na oficina por um tempo, sem andar. Boa noite. Os cães-guia auxiliam os deficientes visuais e ainda se tornam seus companheiros inseparáveis. Depois de um treinamento de mais de 2 anos pelo projeto Cão-Guia do SESI São Paulo, 9 animais foram entregues aos seus novos donos. Foram quase 3 anos de treinamento e adaptação e hoje eles representam uma conquista. Os cães-guia já estão com seus novos donos e desempenhando muito bem as suas funções pelas ruas e avenidas de São Paulo. E depois de 2 anos, olha só quem a gente encontra aqui, é a cadela Emma, que começou o projeto lá atrás e hoje ela já está ajudando o Ricardo, né, como guia. E esse trabalho é tão difícil que dos 32 cães que começaram no projeto, apenas 9 se tornaram aptos para poder, né, ajudar os cegos. Ricardo, essa é uma relação de muita confiança entre vocês, né? Com certeza. Nós tivemos que fazer uma certa adaptação durante o mês de treinamento para que nós pudéssemos deixar o recurso da bengala e confiar nas informações que o cão passa para nós no nosso trajeto do dia a dia. O projeto Cão-Guia do SESI São Paulo, voltado para deficientes visuais que trabalham na indústria paulista, começou em 2011, com a escolha dos cães que foram encaminhados para as famílias voluntárias, que cuidaram dos filhotinhos. O cão-guia não é só o resultado final. Ele existe desde quando o cão nasce. Ele é filhote, logo que desmama da mãe, ele fica em famílias socializadoras. Quando o cão completa um certo período, 1 ano de idade, ele é devolvido à escola para aprender a guiar, que ele vai receber o equipamento, conduzir, desviar dos obstáculos, com segurança, independência, para a pessoa cega no final do projeto. No Brasil existem cerca de 60 cães-guia, mas a maioria treinada fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Número insuficiente, já que, segundo o IBGE, são mais de 150 mil cegos no país. Apenas no Instituto Íris de São Paulo estão mais de 3 mil pessoas na fila à espera de um cão-guia. Um dos problemas está no custo para se treinar o animal. O investimento varia entre 25 e 30 mil reais. Aqui, eles foram fornecidos sem qualquer custo para o novo dono. Para nós, é uma independência muito grande. E eu costumo fazer a seguinte comparação entre um carro novo e um carro antigo. Os dois levam para o mesmo lugar. A bengala, que no caso é o carro antigo, com menos segurança, demora um certo tempo, podendo acontecer alguma coisa de imprevisto no caminho. O carro novo, mais segurança, mais velocidade, mais independência, que na verdade é o cão-guia. E Emma e seus amigos que se preparem. Serão anos e anos de muito trabalho, mas por uma causa nobre. É um trabalho e assim, é o tempo de aposentadoria deles, que já são cães de 3 anos, o tempo de aposentadoria deles de trabalho vai ser mais 7 anos. E aí depois eles entram em aposentadoria. Tem cães que vão até 9 anos, 10 anos trabalhando, mas aí vai depender da rotina e a gente sabe que a rotina aqui de São Paulo ela é cansativa. Tribunal de Justiça suspende audiências públicas para discussão do Plano Diretor de São Paulo. Segundo a Justiça, as audiências estavam em desacordo com o direito pleno à informação. Na decisão, o juiz explica que em uma determinada sessão havia 2 textos diferentes sobre o mesmo assunto, o que pode confundir quem participa dos debates. O prefeito Fernando Haddad disse que vê com bons olhos a decisão que mostra cautela na aprovação da lei que irá orientar o crescimento da capital paulista pelos próximos 20 anos. O plano diretor vem sendo discutido desde outubro do ano passado. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em ano eleitoral, de olho nas urnas, o marketing político usa e abusa do debate sobre a carga tributária no Brasil.
E hoje entrevisto o Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente do Sescom São Paulo, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e Assessoramento, e também presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de São Paulo, a ESCOM. Muito obrigado, doutor Sérgio, por estar conosco. Nessa época, né, em que está todo mundo fazendo imposto de renda, está na reta final, a população, no geral, as pessoas, né, elas despertaram para o peso, né, dos impostos. É hora que a gente para pensar neles. O brasileiro sabe que paga bastante imposto, mas sabe exatamente o quanto paga? Não. É uma pena, mas de fato não sabe quanto paga, porque essa noção, infelizmente, Maria Lídia, são poucas as pessoas que têm a condição de saber essa questão. Muita gente não paga um imposto de renda, faz aquele formulário porque não tem a obrigação de fazê-lo. Então, em função disso, essas pessoas acham que não tem imposto nenhum, né? Por conta disso, algumas leis surgiram para se destacar o valor do imposto, para trazer essa consciência à população em geral que todos nós pagamos imposto. Isso é importante e relevante todo mundo saber. Quer dizer, é bom estar atento, né? Procurar ler, ver o que cabe ali de imposto também. Sem dúvida, até para poder cobrar isso, o retorno desses impostos, né? Em serviços públicos. É importante a população em geral ter essa noção para poder fazer essa cobrança. No Brasil, a carga tributária é muito elevada, como se apregoa? Sem dúvida nenhuma. Esse ano, inclusive, aumentou 0,5 pontos do PIB. Fomos a 36,42% do PIB. Isso é muito? É muito, é absurdamente alto. E da América Latina é a segunda maior carga aqui brasileira, né? E como é que se define que a carga tributária é muito elevada? Porque eu vi que realmente o Brasil está à frente de muitos países, entretanto há outros que estão muito à frente do Brasil também. Na Escandinávia eu vi que é bem mais alto, 40%, 50%. Então, o que define se aquela carga tributária é carga pesada? Bom, primeiro que acho que é mais importante nós temos a noção da devolução do governo, né, do imposto arrecadado em serviço, em prestação de serviço. Então a gente percebe essa falta de prestação de serviço por parte dos governos em geral, problema de infraestrutura, problema de educação, problema da segurança, saúde, enfim. Isso já, de certa forma, já mostra que a carga, apesar de ser alta, não tem uma devolução efetiva, né? Quer dizer que a contrapartida é que é uma referência para nós sabermos se a carga é excessiva ou não? Se o governo corresponde, a saúde funciona, a educação funciona, todo mundo tem moradia, aí se o imposto é alto, não tem tanta importância assim, não é tão alto, é isso? É a contrapartida que mostra? Essa contrapartida é muito importante porque os países mais desenvolvidos que têm uma carga realmente mais elevada, a Holanda tem 40%, por exemplo, da carga do PIB, mas ela tem essa contrapartida, né? Então, a população não sente isso efetivamente porque ela tem escola de qualidade pública, hospitais públicos com excelência em serviço, enfim, essas coisas que faltam no país. Tudo, né? Que nós não temos, né? De fato. Lamentavelmente. Agora, quais os critérios que são usados para a gente saber se aquilo que o governo faz, a parte dele, a contrapartida, ele arrecada. A contrapartida, se ela é compatível, ela é adequada àquilo que se arrecada. Porque o que nós ouvimos, tem o tal do impostômetro, é que a arrecadação é muito elevada, é alta mesmo. Aquilo que temos de volta se fala que é baixo. Mas como é que mede? É baixo como? É baixo segundo que critério? Bom, na verdade, a gente tem que fazer outras análises, na minha visão, né? O que acontece hoje é que o governo está aparelhando de tal forma hoje a sua fiscalização, repassando ao privado a autofiscalização através desses controles eletrônicos, né? E isso é uma coisa que realmente preocupa porque o grau de sofisticação dessas informações é muito grande e o erro, de fato, vem acontecendo, né? Na apresentação dessas obrigações acessórias, né? E com multas elevadíssimas. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado... Erro do sistema? Erro, não, digo erro, na verdade, os sistemas de gestão das empresas não estão preparados ainda, efetivamente, para poder oferecer a informação exigida pelo governo, né?
por conta da própria burocracia tributária que existe hoje no país. É um calvário mesmo essa burocracia tributária, desde a hora que você vai descobrir quanto que tem que pagar até conseguir pagar? É porque, na verdade, o que acontece? O problema é o volume de legislações e a gente sempre brinca que a legislação brasileira, principalmente a tributária, a trabalhista, ela tem vida, porque todo dia tem uma novidade, né? É um ato COTEP, é uma medida provisória, é um projeto de lei novo que está saindo, uma instituição normativa. Então, essas coisas realmente todo dia modificam a vida do empresário. Então, perceba que ele tem que estar muito atento às mudanças para poder alterar os seus sistemas de gestão, para poder não errar na informação. Isso é muito complicado, muito difícil. Fala-se muito na necessidade da simplificação, até da unificação do imposto único. Num país tão diverso, com tanta diversidade como o nosso, cabe uma unificação do imposto? Eu não diria um único imposto, mas alguns poucos impostos de uma forma simplificada, né? Mas tem que ter uma conscientização nacional, porque é a única forma que nós enxergamos de a gente progredir. É que realmente, principalmente os nossos dirigentes, tenham essa consciência de que se não houver uma simplificação tributária especial, nós não vamos conseguir atingir os objetivos de crescimento e de vinda de investidores estrangeiros que querem vir para o Brasil, né? Porque nós, infelizmente, a burocracia do jeito que está afugentando esse investidor que quer estar com o pé fincado aqui no Brasil. Olha, nós falamos da burocracia, nós falamos aí da adequação, de contrapartida, da carga, tudo isso. Mas tem uma questão que é aquela que não sai da cabeça e que é sempre objeto de muito debate, principalmente político. A carga tributária no Brasil é justa? Olha, eu diria que seria justa se nós tivéssemos a contrapartida. Seria justa se o governo, de certa forma, com essa carga, respeitasse a liberdade do empresário de poder atuar. E não tem, infelizmente, o empresário não tem essa liberdade, que ele está travado por conta da burocracia tributária que hoje impera no nosso país. E aquele critério, quem ganha mais paga mais, é um critério adequado para a conquista da justiça na tributação do país? Não vejo dessa forma, porque em algumas situações quem ganha mais às vezes não paga mais, né? Então é uma situação Mas então, real. Isso aí seria injusto? Quem ganha mais não pagar mais? Eu acho que tem que pagar na proporção do seu ganho, né? Então, seria igualitário, seria uma justiça tributária, seria igualitário na proporção do seu ganho. Então, todos pagariam igual, teoricamente, na proporção de quanto está ganhando, né? Isso seria o mais justo. A última questão é sobre a campanha eleitoral. Qual é o grande desafio do ponto de vista da carga tributária do país, dessas questões que foram chamadas a atenção agora? Os candidatos estão aí. Manda um subsídio para eles. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje justamente é essa guerra fiscal que, infelizmente, nós não estamos enxergando uma luz no fim do túnel, né? Então, o governante, quem vai assumir esse governo, que tenha que ter essa preocupação de melhorar os seus processos e simplificar a questão tributária. Senão o país não vai para frente e, infelizmente, nós não vamos ter condição de estar no lugar que o Brasil merece, né? Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Uma boa noite, Marília. Boa noite a todos. Com você, Juliana. À beira de uma guerra civil, o Serviço de Inteligência da Ucrânia intercepta ligações e afirma que ativistas pró-Rússia teriam ordem para matar militares. Segundo as investigações, as conversas interceptadas entre os ativistas mostram que as ações de sabotagem no leste da Ucrânia estão sendo dirigidas por oficiais da inteligência militar da Rússia. Segundo as escutas telefônicas, as ordens são de atirar para matar os militares ucranianos. Hoje, vários blindados com bandeiras russas circulavam na região controlada em parte por insurgentes pró-Rússia. Segundo o Ministério da Defesa do país, alguns militares desertaram e se uniram aos separatistas em Kramatorsk após o anúncio da operação antiterrorista do Exército. Pelo menos 10 cidades ainda estão com seus prédios de administração regional invadidos pelos ativistas. Em Donetsk, onde manifestantes separatistas invadiram a prefeitura local, cerca de 20 homens armados também tomaram a Câmara Municipal.
Em seu gabinete, o primeiro-ministro da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, declarou que a Rússia está construindo um novo muro de Berlim, que coloca em perigo a segurança da Europa. Yatsenyuk também acusou a nação russa de exportar terrorismo para a Ucrânia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou hoje uma série de providências imediatas para reforçar a segurança na Europa Oriental. Segundo o secretário-geral da OTAN, Anders Rasmussen, serão enviados aviões e navios militares como medidas de proteção. No aniversário de 1 ano do atentado da Maratona de Boston, 2 mochilas suspeitas são encontradas no local da linha de chegada. Em meio a cerimônias para relembrar o atentado que matou 3 pessoas e deixou centenas de feridos, a polícia indiciou um homem por perturbação da ordem pública e falsa ameaça de bomba. Kayvon Edson, de 25 anos, é acusado de ter deixado uma das mochilas na linha de chegada. Edson levantou suspeitas por sua vestimenta toda preta, além de estar com um capuz da mesma cor cobrindo seu rosto. As 2 mochilas foram detonadas pelo esquadrão antibombas por precaução. A primeira continha uma panela de arroz e, de acordo com testemunhas, a segunda tinha equipamentos fotográficos. No ano passado, os irmãos Johar e Tamerlan Tsarnaev foram acusados de serem os autores do atentado. Durante a perseguição policial, Tamerlan morreu e seu irmão aguarda julgamento, podendo pegar pena de morte. Incêndio que atingiu a cidade de Valparaíso no último sábado afetou 12.500 pessoas, deixando pelo menos 15 mortos e 2.900 imóveis destruídos. Os dados foram atualizados hoje pelo governo do Chile. O trabalho de retirada de escombros já começou e voluntários trabalham para ajudar quem perdeu tudo. Julgamento do atleta paraolímpico Oscar Pistorius é adiado para o dia 5 de maio. O pedido foi feito ontem, tanto pela promotoria quanto pela defesa. Pistorius é acusado de ter assassinado a tiros a namorada Reeva Steenkamp. O crime ocorreu em fevereiro do ano passado. O atleta alega que foi um acidente e que a confundiu com um ladrão. Para a promotoria, o crime foi premeditado. Em novo vídeo supostamente liderado pela rede terrorista Al-Qaeda, liderança número 2 da organização, Nasir al-Wuhaish ameaça fazer novos ataques aos Estados Unidos. As imagens teriam sido gravadas no Iêmen e mostram o que seria uma das maiores reuniões da Al-Qaeda em anos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que as ameaças não são uma novidade. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas notícias dos bastidores da TV.